Olá pessoal, mais uma aula, mais um estudo. Dessa vez nós vamos falar dos 5 corpos principais. Eu estou usando aqui as matrioscas para dar esta explicação um pouco mais profunda. Então, o primeiro corpo e o corpo principal que nós temos é a alma imortal. A alma imortal é o espírito encarnado no corpo do homem que sobrevive a tudo. É o ser imortal que sobrevive à morte do corpo físico. Ela não é eterna como Deus, porque Deus não foi criado, ele existe de toda a eternidade. Mas nós somos imortais, pois tivemos um começo, né? Mas, uma vez criados por Deus, nós não morreremos jamais. É o ser que se manifesta na matéria. Então, eu estou me comunicando, eu estou falando, eu penso, eu ajo na matéria, eu me desenvolvo na matéria graças a essa alma imortal criada por Deus. A alma imortal, ela tem o seu corpo mental, certo? O seu corpo mental, que seria isso? É o envoltório sutil da mente, tá? O corpo físico reflete esse corpo mental, tá? A alma imortal existe, então ela se manifesta com o seu corpo mental. E o seu corpo mental vai dar a forma para todos os outros corpos, tá? O corpo mental é um molde, preside a formação dos corpos mais grosseiros. A alma não morre jamais, o corpo mental sempre estará acompanhado da alma e o corpo mental dá forma ao perispírito, ok? Que é o nosso terceiro corpo de estudo aqui neste momento. Então, o perispírito é o envoltório semimaterial que une a alma ao corpo. Então a alma, ela só consegue ser ligada ao corpo mais grosseiro graças a todos esses corpos. Então o perispírito, ele é um intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, age sobre os órgãos sob a influência do espírito. É o princípio de todas as manifestações. Nós nos manifestamos na matéria graças ao perispírito, que é ligado molécula a molécula no corpo físico. E ele tem várias funções, 4 funções principais. Uma delas é a função instrumental, que serve de instrumento à alma, em sua interação com o mundo espiritual e físico. Aglutina energia cósmica, consolidando uma estrutura de natureza física, serve como seu elemento de ligação com o meio que o cerca. Tem também a função individualizadora, que serve, o perispírito serve à individualização e identificação da alma. Não existe 2 perispíritos iguais, então serve como identificação, como a função de individualização do ser. A alma é única e diferenciada e o perispírito, seu corpo perene, mostra refletindo-a, assegurando-lhe a individualidade exclusiva. Função organizadora, o perispírito também tem. Os cientistas de diversos países já observaram que tem que ter um molde, um modelo organizador biológico, né? Então existe a existência de uma espécie de matriz organizadora, né? Porque tem um padrão, existe um padrão organizador invisível, inerente a todos os seres vivos. E também tem essa função sustentadora, porque ela tem uma carga energética que vai determinar a quantia de anos, o período, a saúde, tudo aquilo que nós temos de viver 80, 90 ou mais anos, a depender dessa carga energética, desse planejamento organizador que vem desde a alma até aqui no perispírito. Então essa função sustentadora, que é impregnando-se de energia vital e transferindo paulatinamente ao impulso da alma
para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando depois da vida adulta, durante o tempo necessário à sua encarnação. Ok? E nós temos ainda um outro corpo, nós estamos falando dos principais, porque entre esses corpos aqui existe também muitos outros corpos. Então nós temos também o corpo muito importante, que é o duplo etérico. O duplo etérico se encontra na 4ª dimensão. Olha só, é uma duplicata do corpo físico, composto de um padrão de energias mais sutis. O duplo permeia todo o corpo físico e possui 2 funções principais. A primeira função: absorve as energias provenientes do Sol, do universo, envia para todas as partes do corpo físico, nos abastece de reservas energéticas. Tem uma segunda função muito importante, que é servir de interface entre o corpo físico e o corpo superior, e o corpo emocional, o perispiritual, tornando possível a troca de informações entre esses planos. Então, só existem as comunicações do corpo da alma, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico, graças a esses intermediários, porque não poderia existir esta comunicação direto. É como uma grande fonte de energia que queimaria um aparelho doméstico se não existisse o transformador lá no poste da sua casa, ok? Então ele serve de interface entre o corpo físico e o corpo imediatamente superior a ou seja, o corpo emocional ou perispiritual, tornando possível a troca de informações entre esses planos. Compõe também o corpo energético, os chakras, os centros de força, os quais possibilitam a recepção e a transmissão de vários padrões de energias para os demais corpos. É intermediário entre o corpo físico e o perispírito. Então aqui nós temos o perispírito e veremos já o corpo físico. Então ele é um intermediário. O duplo etérico é composto por energias bastante densas, quase materiais, mas ainda ocultas da visão humana. É o responsável pela repercussão vibratória direta do perispírito sobre o corpo carnal. Sua atividade principal é filtrar, captar e, por isso mesmo, canalizar para o corpo físico todas as energias que deverão alimentá-lo. Se desfaz com a morte do corpo físico, seus fluidos voltam para o fluido universal e vai servir para auxiliar os outros corpos. Então, uma vez que o corpo físico deixa de ter vida, o corpo duplo etérico também deixa de existir. Mas o perispírito, o corpo mental e a alma sobrevivem. E nós temos o corpo físico, que é um precioso recurso que Deus concede ao espírito para a aquisição de novas experiências na Terra. Por quê? Porque nós poderíamos viver no plano espiritual, mas Deus nos dá a Terra para nós nos manifestarmos e auxiliarmos no progresso da matéria. Então recebemos este veículo físico importantíssimo, mais adequado para a nossa evolução. Então cada um vai ter o seu corpo físico adequado àquilo que ele precisa, a sua necessidade encarnatória. Ok? O corpo se desfaz com a morte do corpo e este fluido volta para o universo e vai servir de energia de fluidos para a criação de outros corpos. Então, o corpo menor, menos importante, podemos dizer assim, porque todos são muito importantes. A alma só se manifesta graças a esse corpo aqui, se manifesta na matéria, trabalha na matéria, age na matéria, graças ao corpo físico. Então,
Quando nós falamos menos importante, é porque ele se desfaz com a morte do corpo físico, né? Ele se desintegra, volta ao todo, essa energia. Então, é a parte menor de todo o processo. Depois vem o seu duplo etérico, o perispírito forma o duplo etérico e o corpo físico, é o MOB, modelo organizador biológico. O corpo mental, que vai dar a forma ao perispírito e aos outros corpos. E a alma imortal, que sobrevive a tudo, está em constante progresso espiritual. Muita luz a todos.